Errei, e agora? No domingo passado nós examinamos o tema da responsabilidade pessoal e em alguns momentos da mensagem de domingo passado eu destaquei para vocês que embora as estruturas sociais possam contribuir para que o ser humano erre, a responsabilidade, todavia, é sempre pessoal. A responsabilidade pelos erros é sempre pessoal. Mas nós examinamos também a seguinte questão: depois de ter cometido um erro, como abandonar esse erro e começar a reescrever uma história de acertos? Como acertar depois de haver errado? Esse é o tema deste mês. Falei duas coisas que, à luz da palavra de Deus, são importantíssimas. A primeira é que acerto se escreve com arrependimento. Acertar depois de haver errado começa com arrependimento. O arrependimento é fundamental. O arrependimento é a mudança que nós precisamos na nossa vida para abandonarmos os nossos erros e começarmos a escrever uma história de acertos. Sem que haja arrependimento, não há o perdão, nós não recebemos o perdão, e sem que tenhamos sido perdoados, nós continuamos presos ao peso dos erros que nós carregamos na nossa vida. Por isso, o arrependimento é a porta de entrada para uma vida de acerto, para uma vida de recuperação. Segundo item importante que nós vimos no domingo passado, a autoavaliação. Ou seja, a capacidade de analisar, de inspecionar a própria vida e de fazê-lo honestamente diante de Deus, e diante de Deus de responder as seguintes perguntas: quando foi que eu comecei a me desviar? Quando foi que as coisas começaram a perder o rumo na minha vida? Diante de Deus responder a seguinte questão: como é que eu cheguei neste lugar? Como é que a minha vida chegou a este ponto? Que tipo de pessoa eu estou me tornando com esta atitude? Quem eu estou querendo agradar com este comportamento que eu tenho assumido? Perguntas semelhantes a estas, e estas perguntas devem ser respondidas na presença de Deus. Arrependimento e autoavaliação são fundamentais, mas são uma primeira etapa. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir adiante no nosso processo de sair do caminho do erro e passar para um caminho de acerto. Isso envolverá também duas outras atitudes que eu disse que continuaria desenvolvendo nesse dia, nessa mensagem. A primeira delas é o apoio. Mas antes de desenvolver propriamente essa ideia, eu gostaria que você visse na projeção o seguinte pensamento, que talvez seja conhecido, já você tenha lido ou tenha ouvido em algum momento. Ele diz assim: semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. E tendo estabelecido um caráter, você colherá um destino. Esse pensamento é muito importante e interessante, porque ele menciona essa relação entre o pensamento, a ação, os hábitos que nós estabelecemos e como esses hábitos acabam estabelecendo o nosso caráter, e uma vez estabelecido o caráter, o destino de uma vida também estará estabelecido. Mas ele é importante também porque toda essa relação que vai do pensamento até o destino, passando pelo hábito, passando pelo caráter, tudo isso nós não desenvolvemos e não vivemos no isolamento. Nós nutrimos os nossos pensamentos, os nossos hábitos em relacionamentos com outras pessoas, ou seja, nós somos influenciados e influenciamos outras pessoas, e o nosso destino, a nossa vida, o nosso caráter está sendo moldado a partir destes relacionamentos que nós estabelecemos. Deus nos fez seres sociais, seres que são moldados pelos relacionamentos e que são capazes também de influenciar outras pessoas por meio de relacionamentos. Portanto, se você estiver no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo coisas erradas, a chance
da sua vida sair dos trilhos, da sua vida tomar um rumo totalmente errado, é muito grande. Paulo sabia disso, o apóstolo Paulo. Por isso, falando à igreja de Corinto, ele disse o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O Salmo 1 está dizendo a mesma coisa. É isso que o Salmo 1 está afirmando. Se você quiser saber para onde você está indo, dê uma olhada em quem está andando com você, quem está ao seu redor, ao lado de quem você está, quais são as suas companhias. São pessoas que mantêm você na estrada ou são pessoas que o empurram para fora da estrada, que o tiram do caminho estabelecido por Deus? Se você quiser saber para onde você está indo, você precisa saber em que caminho você está andando, que rumo a sua vida tomou. O salmista escreve que aquele que sabe evitar, que aquele que evita o caminho do ímpio é uma pessoa admirável, digno de louvor, uma pessoa sábia. Quais são as coisas que esta pessoa evita? Diz o salmista: evita o conselho dos ímpios, evita assentar-se na roda dos escarnecedores, ou seja, partilhar aquele ambiente, aquele espaço. Também evita o caminho dos pecadores. O salmista está dizendo, narrando, na verdade, um envolvimento com a maldade que pode ser um envolvimento gradual. É isso que ele está mostrando, um envolvimento progressivo com o mal que deve ser evitado. Começa por ouvir os conselhos daqueles que contrariam a palavra de Deus, depois a juntar-se a essas pessoas e imitar e admirar e aplaudir o estilo de vida que elas levam, e depois se passa a partilhar a zombaria com tudo que é sagrado, com tudo que é certo, com tudo que é correto nesta vida. O ideal do salmista não é o isolamento social. O ideal do salmista não é que você assuma uma atitude farisaica. Não é isso que o salmista está dizendo, que você evite ser simpático, evite cumprimentar, evite a companhia das pessoas, no sentido dessa companhia social que tantas vezes é inevitável e obrigatória. Quem quer acertar na vida deve abandonar a influência daqueles que não temem a Deus, a influência exercida sobre a sua vida, porém, deve aproximar-se daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus. Afinal, o livro dos Salmos proclama, no Salmo 133, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Não é uma vida de isolamento, não é uma vida do tipo, eu me basto, não preciso da comunhão, não preciso da companhia de mais ninguém. Todos que querem acertar precisam do apoio de bons amigos. E você deve ter essa experiência na sua vida. Bons amigos, pessoas que amam e temem a Deus. Todos que desejam não apenas evitar erros, mas acertar obedecendo a Deus, precisam também de conselheiros sábios, de pessoas que amem a Deus e que respeitem a Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, no livro de Provérbios, quando lá está dito: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, quão boa é. Outro dia eu assistia na TV uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump, o magnata, o milionário, que tem se notabilizado pelas declarações desastradas, polêmicas que tem dado. E a pessoa, a certa altura, o repórter disse para ele: candidato, se o senhor for presidente, ou melhor, diante das questões difíceis que provavelmente o senhor enfrentará na presidência, com quem o senhor se aconselha? Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que irão opinar sobre as questões complicadas da geopolítica? E Donald Trump respondeu da seguinte forma: quem são os seus conselheiros? Ele disse: eu converso muito comigo mesmo. Eu converso muito comigo mesmo.
um dos temas cada vez mais importante, seja na vida política, seja na vida pessoal, na vida familiar ou na vida corporativa. Um dos temas cada vez mais importante é o tema da prestação de contas. O tema da prestação de contas. A prestação de contas inclui a capacidade de abrir a sua vida para um grupo de pessoas selecionado, pessoas leais, pessoas de confiança, pessoas, no caso do cristão, tementes a Deus, e você concede a estas pessoas a liberdade para falarem para você a verdade a seu respeito. Para falarem para você, inclusive coisas que você não gostaria de ouvir a seu respeito, mas essas pessoas receberam essa liberdade, adquiriram esse direito. A autoavaliação é importante, mas ela é insuficiente, porque muitas vezes nós nos enganamos. Nós nos autoavaliamos, mas temos um desvio quanto à nossa autoavaliação. Por isso, a opinião de terceiros que nos conheçam, que nos amem de verdade, é fundamental para uma vida de acertos, para uma vida correta. Agora veja que eu não estou falando de um tribunal legalista. Também não estou falando, nesse caso da prestação de contas, de pessoas adoecidas que pensam que receberam um mandato para exigir indistintamente que todas as pessoas prestem contas da sua vida para ela. Receberam uma espécie de procuração para sair por aí apontando os erros dos outros ou o que elas supõem que sejam erros dos outros. É preciso cuidado quando nós falamos nesse tema e por isso eu faço essa ressalva. A prestação de contas, sob o ponto de vista bíblico, é o cultivo de relacionamentos íntimos, de amizades sólidas que nos manterão no rumo certo. Trata-se de relacionamentos de cuidado a partir da palavra de Deus. É isto que trata a prestação de contas. Mas uma pessoa, para receber o apoio vindo da prestação de contas, ela precisa de duas coisas. Precisa de humildade para admitir que não é perfeita, que tem erros, que tem problemas na sua vida, precisa de humildade, e precisa também de honestidade. A honestidade que é a capacidade de revelar as suas falhas, de revelar os seus erros e de buscar ajuda. São precisas essas duas atitudes, humildade e honestidade, para que você possa usufruir dos benefícios da prestação de contas. Por isso, como pastor, eu tomo a liberdade nesta manhã de me dirigir a você e fazer-lhe duas perguntas. Você consegue dar o nome de uma, duas ou talvez três pessoas que têm acesso à sua vida desta forma? Pessoas com as quais você tem compartilhado as coisas que realmente são importantes na sua vida? Uma segunda pergunta: quando foi a última vez que você prestou contas de áreas importantes da sua vida para alguém? Quando foi a última vez? Você é capaz de lembrar disso? Erramos, geralmente, de duas formas. Quando nós nos colocamos no caminho dos ímpios, como o salmista nos alerta, mas nós erramos também quando nós nos isolamos e achamos que nós nos bastamos, não precisamos da ajuda de ninguém, mas nós acertamos quando nós nos aproximamos daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus, que estão imbuídos de um desejo genuíno de fazer aquilo que é certo. Pedir ajuda, buscar ajuda por meio da prestação de contas, o ajudará a manter-se no caminho correto, a não sair do caminho, a permanecer na trilha da vontade de Deus. Segunda coisa, alvo. Arrependimento, autoavaliação e apoio por meio da prestação de contas são importantíssimos, mas também é muito importante que você tenha um alvo para a sua vida, que você estabeleça um alvo, estabeleça uma direção para a sua vida. Todas as pessoas atravessam épocas difíceis na vida, não há quem não atravesse. Há épocas na nossa vida em que parece que todos os problemas desabam sobre nós
somos tentados por dúvidas, pelo desânimo, pelo desencorajamento, desilusões e tantas outras coisas parece que são despejadas sobre a sua vida. E quando isso acontece, é muito fácil que nós venhamos a desmoronar emocionalmente, a desabar espiritualmente, mas a manutenção, a existência de um alvo manterá você no caminho certo, manterá você na direção correta. Por isso é tão importante ter um alvo na vida. No caso do cristão, o alvo é acertar, o alvo é agradar a Deus, o alvo é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus Cristo, com aquilo que a palavra de Deus revela a respeito de Cristo. À luz disso, este salmo que nós lemos nos oferece duas perguntas para que saibamos se a nossa vida tem alvo ou se a nossa vida é uma vida sem direção, uma vida sem rumo. A primeira pergunta é a seguinte: quem está guiando o meu coração? Quem é que está no comando, na direção do meu coração? O que é que guia a minha vida? Hoje em dia há uma maravilha chamada GPS. É difícil alguém hoje que não use GPS, principalmente numa cidade como São Paulo. Quando eu comecei a dirigir em São Paulo, eu tinha aquele guia, carregava o guia no carro, precisava achar um lugar para encostar, procurar a rua, reorientar. Hoje o GPS você põe onde é que você quer chegar, ele identifica automaticamente onde você está e por meio de um satélite do espaço ele envia o sinal para dentro do aparelhinho no carro, ou talvez para o seu aparelho de telefone celular, e vai orientando passo a passo o melhor caminho, onde é que o trânsito está mais complicado. É uma maravilha o uso do GPS. Deus não nos dirige por meio de um satélite em algum lugar do espaço. Deus nos dirige por meio da sua palavra. Palavra que Ele nos deu, palavra que Ele inspirou, e que palavra que, uma vez que esteja estabelecida, implantada no nosso coração, guiará os nossos passos, orientará o nosso caminho e nos levará na direção do alvo estabelecido por Deus, do destino estabelecido por Deus. É isso que o salmista escreve quando ele diz que aquele que trilha o caminho certo é o que tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer na lei do Senhor, e por ter prazer na lei do Senhor, medita na sua palavra dia e noite. A ideia da meditação é da ruminação. O salmista está dizendo que aquele que ama, que tem prazer na lei do Senhor, é alguém que recita, que tem presente a palavra de Deus o tempo todo, que tem diante de si e para si a palavra de Deus o tempo todo. Quando eu me converti, aos 15 anos de idade, alguns meses depois, pastor Benedito Faria, meu pastor naquela época, ele me convidou para que eu o acompanhasse numa visita a uma jovem profissional que havia ido a um dos cultos da igreja. E na visita, ele me entregou uma Bíblia e me pediu que eu lesse na Bíblia a dedicatória que ele havia escrito para aquela jovem. E a dedicatória é a seguinte: este livro a afastará do pecado, ou o pecado a afastará deste livro. É uma frase do evangelista Moody. Este livro a afastará do pecado, ou o pecado a afastará deste livro. Palavra de Deus no coração, palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus como guia nos afasta do pecado, do caminho do pecado, do caminho do erro. É isto que esta verdade proclama e que este salmo proclama. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado meditando na palavra de Deus, se apropriando da palavra de Deus? A palavra de Deus o tem afastado do pecado, ou o pecado tem vencido a batalha e o tem afastado da palavra de Deus? Pense nisso nesta hora. Segunda questão importante que o salmista nos apresenta para o estabelecimento de um alvo na nossa vida: o que a minha vida está produzindo? O salmista diz que aquele que medita na palavra de Deus será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja a folhagem não murcha, e tudo que essa pessoa faz será bem sucedido, prosperará em tudo que ela vier a fazer.
Na verdade, o salmista está falando de estabilidade e de produtividade. E esses são dois anseios dos seres humanos. Nós buscamos na nossa vida estabilidade e nós buscamos na nossa vida também este senso de produtividade. Portanto, são duas coisas importantíssimas. Trilhar o caminho de Deus, ter a palavra de Deus e ser guiado pela palavra de Deus a partir do nosso coração, produz estabilidade na nossa vida e produz também produtividade na nossa vida. Ele diz, no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, dá fruto na estação própria, dá fruto no momento certo de dar fruto. De modo mais abrangente, é possível dizer que uma vida, uma pessoa guiada pela palavra de Deus, produzirá sempre o fruto próprio para cada estação. Por exemplo, nos desafios, terá coragem, nos momentos de problemas, terá paciência, nas preocupações, encontrará a paz que a palavra de Deus oferece, na dúvida, terá discernimento que vem da palavra de Deus, nas vitórias, terá humildade, nos momentos de derrotas, terá perseverança, terá gratidão em tudo na vida, porque será orientado pela palavra de Deus. Em contraste, o salmista diz que uma vida não firmada na palavra de Deus, a vida firmada na palavra de Deus é a árvore plantada. A vida fora da palavra de Deus, diz o salmista, é como a palha que o vento dispersa, a palha que o vento leva, ou seja, não tem raízes, não tem vigor, não tem firmeza. Nos problemas, se deixa dominar pelo medo. No momento de preocupações, a impaciência toma conta, na dúvida, o desânimo. Quando obtém alguma vitória, não tributa essa vitória a Deus, mas a si mesmo, e se enche de orgulho. Nas derrotas, cai em desespero. Esse é o tipo de vida que é uma palha, que é levada e que não tem nenhuma firmeza. Que tipo de vida você tem produzido? Que tipo de fruto a sua vida tem produzido? Ficar alegre quando as coisas vão bem, ficar alegre quando as coisas dão certo, não é difícil, mas permanecer firme, permanecer com estabilidade, permanecer na certeza que Deus está guiando a sua vida por meio da palavra, é o que se espera de alguém que busca acertar segundo a palavra de Deus. Termino a nossa meditação. Você já deve ter percebido que o tema desse mês é um tema bastante prático. Por isso eu queria terminar esta mensagem. Quero terminá-la fazendo 2 desafios para você. E gostaria que você realmente pensasse nesses 2 desafios. O primeiro desafio diz respeito ao apoio que se pode receber e ao benefício que se pode receber por meio da prestação de contas. Quando foi a última vez que você prestou contas a alguém da sua vida, das suas decisões, das coisas que são importantes para você? Você tem um amigo, você tem um conselheiro espiritual maduro que pode ajudá-lo e pode falar a respeito das coisas, para o qual você pode falar a respeito das coisas que estão incomodando a sua consciência? Você tem uma pessoa assim, ou 2 ou 3 pessoas com as quais você pode contar nesta dimensão? Tome a decisão. Tome a decisão de falar com alguém mais do que consigo. Tome a decisão de prestar contas da sua vida, das coisas que são importantes. Tenha humildade, tenha honestidade para admitir que a vida é difícil, que a vida muitas vezes nos leva a encruzilhadas, a momentos em que nós precisamos de humildade e honestidade para pedir socorro, para pedir ajuda de alguém que possa ver o quadro de um modo mais amplo. Isso vai ajudá-lo a manter, vai ajudar você a ficar fora da estrada dos erros e a permanecer na estrada dos acertos. O segundo desafio diz respeito ao lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida. Muitas vezes, diante dessa exortação que nós fazemos na igreja para que a palavra de Deus seja lida, muitas vezes o cristão a lê como quem se desobriga de alguma coisa. Já cumpri a minha obrigação hoje. Já li o meu salmo, já li o meu provérbio, já li a minha passagem do Evangelho. Muitas vezes nós fazemos isso com esse espírito. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você tem lido a palavra de Deus com proveito?
Ou seja, é lê-la na expectativa que Deus falará com você, que Deus alimentará a sua vida. Não é lê-la automaticamente, mas lê-la para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus na sua vida. Você tem aplicado a palavra de Deus à sua vida? A palavra de Deus não é para ser um guia de informações sobre o passado. A palavra de Deus é viva e ela deve ser aplicada à nossa vida, aplicada com fé. Quero desafiá-lo a ler a palavra de Deus na expectativa que Deus falará com você e a aplicar aquilo que Deus vier a falar ao seu coração. Que Deus o abençoe com muitos acertos na sua vida. Que Deus o abençoe com arrependimento, com autoavaliação. Que Deus o abençoe com o apoio de amigos verdadeiros que possam ser conselheiros sábios. Que Deus o abençoe neste alvo maior de permanecer no caminho dele, guiado pela palavra dele. Amém.